Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma micro pequena loja do varejo. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós estamos com a equipe de marketing da WLS Soluções, que tem feito história, hein? Inclusive hoje foi reunião de fechamento do trimestre. Olha, a turma aqui tá aqui nessa sala, não tá o Pedro porque ele tá ali nas câmeras, mas a turma do marketing trabalhou, hein, Walter? Exatamente. Agora o intuito é levar para a turma de fora, né? Para as lojas terem o mesmo resultado que a gente tá colhendo, né? Exatamente. Quem sabe a gente consegue ajudar você que é dono e dona de uma micro e pequena empresa. Vamos lá. Hoje a gente tá aqui com a Luana e com a Nicole. Não é a Nicole e Luana? Pode ser, Nicole e Luana. Então tá bom. Então estamos com a Nicole e Luana. Começa se apresentando, Nicole. Eu sou a Nicole, trabalho na área de marketing, sou copy, faço os roteiros, a captação das imagens das gravações, né? E ajudo a administrar as redes sociais também. Copy? O que é copy? Faço ideia. O que é copy, Nicole? Basicamente, eu escrevo os roteiros dos conteúdos que são produzidos nos perfis institucional, do Compra Aqui, da WLS e do educacional, seu e do Rodrigo também. Facilita o nosso trabalho, né, Rodrigo? Ah, então tem que planejar o que vai gravar? Não é só fazendo, não é só ligar a câmera, né? Ah, entendi. Tem todo esse processo. É isso que a gente vai falar hoje, né, Luana? É isso mesmo. E eu sou a Luana. Um prazer estar aqui novamente. Eu sou responsável pela gestão de tráfego atualmente, que são as campanhas e impulsionamentos. Então tem que ter alguém responsável, não dá só para clicar no impulsionar lá. Tem que ter alguém responsável. Ah, entendi. E daí, qual que é o maior trabalho que vocês têm quando a gente está pensando em roteiro, criativo, em aparecer? Porque, de fato, vende mais quem aparece mais, né? Então é importante que a gente apareça. Inclusive, hoje a gente viu vários números aí, mais de 500 mil de visualização nos nossos perfis. Eu acho que é isso que fez com que a gente batesse os nossos recordes, né? De vendas, de seguidores, de interações. Mas para quem está começando agora, então, qual que é o primeiro passo? É ter uma copy? É ter um responsável por tráfego? É os dois juntos? Dá para começar com um e depois o outro? Conta pra gente. Dá para começar individualmente, dá para começar só com o orgânico e depois começar o trabalho de tráfego pago também. Na verdade, o tráfego pago ele funciona em conjunto com o orgânico, né? Então, é importante produzir conteúdo para impulsionar esse conteúdo de qualidade, para que quando cheguem novos visitantes, possíveis clientes nos perfis, tenha informação sobre, não só a informação sobre funcionalidade, sobre produto, mas também o benefício, né, o valor agregado. E hoje em dia, né, internet é tudo, redes sociais, todo mundo usa, todo mundo tem. Então, é importante você estar presente, né, nessa fachada, assim, vamos dizer. E hoje em dia, né, igual a Luana falou, vocês perguntaram o que é importante. E eu nunca tinha trabalhado, né, nessa área. Caí aqui meio que de supetão, assim. Mas fui fazendo vários cursos, treinamentos, né? E é muito importante você ter todo um planejamento mesmo antes de você gravar. Porque antes, né, de eu trabalhar com isso, eu achava que, tipo assim, que era, sei lá, vamos gravar um vídeo? Eu não sabia como funcionava o processo, que tinha a criação de um roteiro, que tinha todo ali um trabalho por trás disso. Então, hoje em dia tem, né, ferramentas, tipo o ChatGPT, que ajuda bastante, pelo menos na criação do meu trabalho. Então, para quem tem loja, hoje em dia tem toda essa facilidade, né, para poder produzir conteúdo, ferramentas aí que ajudam a facilitar esse processo. Legal, falando de processo, é entender como funciona toda a criação, né? Desde o texto, depois a captação e depois até o impulsionamento. Para quem não sabe, hoje nós temos uma equipe até pequena, né? Nós temos uma pessoa cuidando do tráfego pago, que é a Luana, a Nicole, que faz toda essa roteirização e captação, e o Pedro, que é o nosso designer. E através disso a gente consegue criar criativos, vídeos, todo o conteúdo que a gente consegue impulsionar e traduzir isso em vendas, que talvez seja o maior benefício que você está buscando consumindo esse conteúdo. Mas voltando para o começo, né? Qual que é o primeiro passo para escrever um roteiro, então, Nicole? Então, primeiro, eu começo estabelecendo o tema, né? A gente tem todo um planejamento que a gente faz antes do início do trimestre. E aí, depois de estabelecido o tema, eu procuro por uma referência. Aí, de acordo com essa referência, eu busco, né? Utilizo, na verdade, o ChatGPT para me ajudar a criar uma base de um roteiro.
Então, eu vou lá para ele e falo, por exemplo, sou uma empresa de gestão focada em atender donos e donas de loja. Aí, ele me ajuda, né, em toda a estruturação ali do script. E aí, a partir daquela base que ele me dá, eu vou moldando ali, eu faço toda uma alteração, uma adaptação da linguagem, ao perfil, né, que eu estou escrevendo ali no caso. Aí, depois disso, dessa adaptação que eu faço, vai para a Luana, né, eu mando para aprovação. E aí, depois disso, eu faço a captação das imagens. Mas nessa parte, assim, utilizar o chat me ajuda bastante, porque ele me dá toda uma base ali. Então, eu trabalho em cima daquilo. Eu moldo todo o roteiro em cima daquele plano inicial que ele me dá ali. Mas esse eu acho que é um ponto importante, né? Porque a maioria das pessoas sabem que existe o ChatGPT, sabem que dá para utilizar para facilitar a vida, mas acaba não sabendo utilizar na prática, porque muitas vezes a gente faz pergunta muito simples ou não dá o contexto. E você falou que ele dá a estrutura e depois você remodela. E talvez um dos grandes erros que a gente comete, e eu me coloco nesses erros, que no começo, quando eu ia usar o ChatGPT, eu fazia uma pergunta, ele me entregava, era aquilo que eu usava, né? E aí a gente percebe que, baseado nos cursos que você fez e que a gente acabou fazendo também, né, Walter? Que se a gente contextualizar, o quanto mais a gente contextualiza, o quanto mais a gente deixa claro pro chat a nossa expectativa, aquilo que a gente está buscando, melhor é a entrega dele. Mas a melhor entrega do chat ainda não pode ser a versão final, né? Porque senão a Luana vai reprovar seu texto, é isso? Isso. Né? No começo, quando eu comecei a escrever os roteiros, eu tinha muita dificuldade com isso. Os primeiros que eu fiz, né, ficou assim, só por Deus. Mas eu pegava muito ali e tipo, só jogava lá e achava que estava bom. Aí, com o tempo, né, eu fui conhecendo mais sobre o sistema. Eu acho que quando você tem propriedade daquilo que você está falando, fica mais fácil de você trabalhar com aquilo, porque você tem mais conhecimento, é algo mais natural, algo que você sente mais confiança quando você está fazendo. Então, hoje em dia, já não é algo que eu faço mais. Tem, né, o intuito de ser informativo, mas também tem o intuito de, né, falar sobre o sistema em si, em como ele ajuda nessa questão para quem é lojista. Então, eu faço toda essa adaptação da linguagem, da abordagem, para que seja ali de acordo com o que o perfil está entregando, com o que, né, as pessoas que são público-alvo gostam de ver e o que elas precisam ver. Então, é importante trabalhar bastante a dor, é algo que eu não fazia, que foi até algo que a Luana falou para mim, e é algo que eu comecei a fazer e eu percebi que teve essa melhora, que teve, assim, uma melhora mesmo significativa. Então, é importante você trabalhar bastante essa questão da dor do cliente ali, o que ele está precisando, o que ele está buscando nos scripts. Porque daí a pessoa se identifica e aí é mais fácil ali de você causar um impacto, né, para quem está assistindo. Legal. Então, eu pude entender que o primeiro processo, na verdade, é você conhecer muito bem do seu produto e também do seu cliente, né? E nas últimas reuniões que a gente teve do marketing, a gente fez a nossa definição de persona. Eu acho que seria legal vocês comentarem um pouquinho com a nossa audiência o que é essa definição de persona para que acaba impactando, né, estrategicamente nos resultados. A persona é o desenho do seu cliente ideal, né? Então, a ideia é deixar a imaginação rolar solta mesmo, para você criar um nome fictício, uma idade, onde essa pessoa mora, com o que ela trabalha, quais são os interesses, qual tipo de conteúdo ela acompanha nas redes sociais, para que a partir de todo esse desenho das características dela, dos interesses dela, você saiba para quem você está olhando quando você vai escrever um roteiro, vai criar um conteúdo. Assim fica mais fácil quando você humaniza para você saber com quem você está falando e atingir com mais assertividade o seu público-alvo. E uma coisa interessante também que a Nicole falou sobre a ajuda da inteligência artificial é que tem sido levantada bastante uma discussão, agora nos últimos tempos, né, da importância também do conteúdo autêntico. Então, é lógico que a tecnologia veio para auxiliar, que as diversas inteligências artificiais ajudam nas produções de roteiro, ajudam na otimização de campanha, mas ainda assim é importante que a gente adapte esse roteiro, entregue valor para além daquilo que foi já gerado automaticamente, né, para que a gente consiga fazer essa personalização também, deixar a linguagem mais humanizada e mais próxima daquilo que seu público se identifica. Então, a persona ela serve basicamente para isso, para você enxergar com quem você está falando. É basicamente você desenhar o seu cliente, você visualizar ali um personagem com nome, entender quais redes ele consome também, né? Porque se você for fazer uma campanha de tráfego, você não pode errar na rede, né? Senão você perdeu todo o seu orçamento de campanha.
Bom, legal, mas e quem quiser começar com esse processo? Eu tenho interesse em desenhar minha persona. A gente sabe que a inteligência artificial também contribui nesses processos. Praticamente, como que uma pessoa pode iniciar, startar esse desenho dessa persona utilizando a inteligência artificial? Você pode pedir para o chat já dar um script pronto ali para você de quais seriam as informações, uma ficha que você teria que preencher. E aí o trabalho é manual mesmo, de pensar em quem seria seu cliente ideal. Para quem já trabalha, né, há algum tempo, consegue imaginar os próprios clientes que já atende aquele cliente que é o teu melhor cliente, seu cliente de ouro. E aí você pensa em quais são eles, quem são eles, né? E vai tentando encontrar os padrões, tentando descrever mesmo a pessoa com o máximo de detalhes possíveis. O legal do chat é que aquilo que você não sabe, você pode perguntar até para ele, né? E pode pedir para ele detalhar ainda mais. Então, uma coisa que a gente fez quando a gente passou as personas a limpo foi usar a descrição que a gente tinha pensado, colar essa descrição no chat e pedir para que, com base nela, o chat gerasse uma descrição ainda mais detalhada. Porque aí você trabalha em conjunto com a inteligência artificial, né? Você não deixa ela fazendo todo o processo. Então, o chat ele vai pensar ali em pontos que, às vezes, você não lembrou ou que você realmente não tinha pensado e que faz sentido, né? Aí vai desse filtro, desse discernimento, se faz sentido aquela descrição para a sua persona, para o seu cliente ideal. E aí você vai adaptando até chegar na sua persona perfeita. E o desafio, acho que é literalmente encontrar o cliente ideal, né? Porque quando a gente abre um negócio, a gente quer atender todo mundo, né? E quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. E quando a Luana está falando de persona, de cliente ideal, e quem já tem a loja aberta, quem já está atendendo o público, talvez é até legal ter uma sensibilidade no atendimento. E se é o dono, ou se o dono não atende, talvez ele voltar um pouquinho, dar um passinho para trás, entender quem é o público, né, Luana? E conversar com esse público, porque é legal saber que se assiste novela, se assiste filme, se assiste futebol, se compra em shopping, se viaja, se fica mais na cidade. O que consome ali de conteúdo nas redes sociais, se está no Instagram, se está no Facebook. Inclusive, é um desafio gigante. Nós que estamos fazendo esse trabalho há bastante tempo, quando a gente foi redesenhar a persona, que foi semana retrasada, a gente já teve um desafio muito grande para desenhar. Então, imagino que quem está começando também vai ter esse desafio. E você deu o exemplo de até pedir essa ficha para o chat GPT. Mas tem muita gente que nem sabe o que é chat GPT ainda. Você consegue dar um startzinho aí de como é que funciona o chat GPT, como é que faz para começar do zero, se tem que pagar, se é gratuito? Tem a versão gratuita, acho que não tem muita explicação, é um chat mesmo, uma conversa que você faz as perguntas, né? Pede descrições, pede ajuda, e o legal é você conversar com ele como se fosse uma outra pessoa, pedindo descrições detalhadas, fazendo perguntas mais elaboradas, mais específicas, né? Para você ter também uma resposta mais assertiva para aquilo que você precisa. E um ponto legal que você tocou é que o trabalho do marketing ele é sempre colaborativo, né? E sempre exige bastante estratégia, mas também criatividade. Então, sempre que possível desenhar essa persona em conjunto, né, com a equipe reunida, é legal porque as ideias fluem melhor e aí cada um consegue ter a sua contribuição daquilo que vê dos clientes, principalmente quem está na ponta atendendo esses clientes, consegue ter uma visão mais assertiva mesmo, uma visão mais completa de quem seria essa persona ideal. E quando não for possível reunir uma equipe toda para isso, a inteligência artificial também ajuda como parte, como uma equipe de apoio tecnológica, de apoio. Um fato curioso é que o básico é você saber para quem você vende, né? Até para você definir um processo comercial, você definir um processo de marketing e você definir até o que você vai comprar, para você não errar nas compras, né? Trazer o produto para o seu cliente ideal. E às vezes é negligenciado isso, né? E com o uso da inteligência artificial tem se tornado cada vez mais simples. A gente falou do ChatGPT, mas tem outras inteligências, tem a própria da Google, né? Que também contribui para isso. E é uma troca mesmo. Se você não sabe o que perguntar, basta você perguntar para o chat. Preciso desenhar o meu cliente ideal. Qual o processo que eu devo seguir? Crie perguntas que me ajudem a responder e chegar nesse resultado. E o chat vai respondendo, então facilita bastante. Só que eu queria focar hoje nos erros, né? Porque quem está nos assistindo vê o nosso vídeo pronto, vê ele editado, vê ele bonito, vê esse erro de gravação. Queria, Nicole, que você falasse um pouquinho agora, tanto do processo criativo que acontece, quanto das tentativas de gravação, quanto tempo é investido nisso, a dificuldade que a gente tem de criar conteúdo,
porque senão as pessoas vê só palco, não vê bastidor, né? E, a gente erra pra caramba quando a gente tá gravando. Às vezes a gente tá lendo o script ali, a turma acha que nem tem script, nem sabe como é que funciona. Fala um pouco do bastidor, não do que dá certo, porque o que dá certo a turma já vê, né, nos nossos perfis. Mas quais são os desafios de uma copy, e principalmente no momento de gravar? Porque tem pessoas que não gostam de gravar e às vezes você precisa, né, desenvolver essas habilidades, forçar um pouquinho o time. E talvez quem está nos assistindo está passando por esse desafio, né? Não, começa a ver o vídeo, acha que ficou ruim, apaga, vai gravar de novo, quer gravar 100% sem erro. Mas fala um pouquinho como é que funciona o processo criativo nessa etapa. E o trabalho que você tem com a gente também, né? Então, em relação aos roteiros, eu acho que a parte mais difícil é adaptar a linguagem a cada perfil, né? É tentar ali ter uma identidade mesmo, de acordo com cada perfil que eu estou trabalhando ali. Em relação às gravações, é um pouco complicado, por questão, tipo assim, tem vários erros, assim, né? Pode falar todos, aqui não é lugar de esconder nada, pode... Não, tem a questão, assim, de horário, né? Que tem que reservar um horário para poder fazer a gravação, demanda tempo, querendo ou não. Nunca dá para saber se vai ser rápido, se vai ser demorado, depende muito do dia, depende muito da fluidez ali de quem está gravando no dia, né? E até entra essa questão que tem pessoas que têm uma tendência maior a gostar de gravar e tem umas que não gostam. Então, assim, eu tento, né, quando vai gravar com o time, sempre avisar com antecedência para a pessoa poder se preparar, tudo, porque eu, por exemplo, era uma pessoa que eu tinha vergonha de aparecer. Nossa, para mim, eu preferia fazer qualquer coisa ao invés de aparecer. Então, eu super entendo também esse lado e sempre tento avisar com antecedência para não acontecer, né, da pessoa ficar ali meio constrangida, porque é ruim você fazer algo que você não se sente confortável, né? E ainda mais algo que fica ali na internet, querendo ou não, às vezes a pessoa não gosta, tem vergonha, então é complicado. Gravar com vocês dois, né, é tranquilo, assim, cada um tem um perfil bem diferente, né, na hora de gravar, eu percebo bastante isso, a personalidade diferente de vocês dois, é até algo que eu paro para pensar, assim, às vezes eu fico fazendo uma análise, né, para poder, tipo... porque eu acho que é importante, por exemplo, eu chego ali com o roteiro e eu poderia ser assim, eu não vou mudar, tá assim, é assim. Só que eu gosto de... como fala? Eu gosto de... Adaptar. De adaptar as sugestões de vocês, assim, porque, igual, por exemplo, na questão do educacional, é o Walter e é o Rodrigo. Então, não adianta eu querer escrever como a Nicole, né? Porque eu escrevo como a Nicole. Não tenho o que falar. Então, eu tento ali ter essa flexibilidade o máximo possível para a gente chegar no meio termo, né? Porque vocês têm experiência também, então eu acho que é importante isso. Em relação à gravação, igual eu falei, captação, tem toda uma questão de iluminação, tem a questão do ângulo que fica legal. Igual, antes era algo que eu não me tentava e é algo que eu estou tentando melhorar, que foi até algo que eu aprendi com o Walter. Questão de quanto sobra, quando você vai gravar, iluminação. É algo que eu ainda não tenho tanta experiência, mas eu senti que já melhorou do começo, quando a gente começou a gravar pra cá. Então, tem toda essa questão da captação, né? Ali na hora que você vai gravar. Tem os erros também, que às vezes enrosca numa palavra, fala uma palavra errada, daí vira aquela... risadaiada, né? Tipo, já dá uma desconcentrada grande ali. Mas, assim, é bem tranquilo. Eu acho que essa parte, assim, é mais uma questão de treino mesmo. Quando você vai gravar, você tem que ter ali uma interpretação para não ficar algo robótico, né? Para não parecer que você está lendo. Então, demanda também da pessoa que tá gravando. E não é fácil. Eu nunca tinha gravado, né? Porque eu gravava stories. Então, stories ele é algo mais rápido, ele é algo mais dinâmico. Dá pra você improvisar mais, na minha opinião. E aí, agora, esses dias eu comecei a gravar vídeo pro Reels. Já senti diferença também. É difícil de você conseguir ali trazer mais naturalidade pro que você tá falando. Por ser algo, um script maior, né? Mais informativo realmente. E os stories já é algo mais orgânico. Então, já é uma pegada diferente. Mas acho que é basicamente isso. Ali. O legal que você falou que às vezes desconcentra e tal, mas vale a pena a gente até compartilhar nossa experiência, né, Rodrigo? A gente tenta gravar pelo menos desde 2018 e era terrível, a gente não conseguia. O Rodrigo, particularmente, acho que ele não tinha nem coragem de aparecer na câmera, foi desenvolvendo e eu tinha o problema de não conseguir me concentrar.
Então a gente passou por várias dessas, né? Só que mesmo assim a gente insistia, por mais que a gente não tinha o equipamento ideal, a gente não tinha o cenário ideal, a gente não conhecia nada de iluminação, não que hoje a gente conheça, mas conforme vai vendo os vídeos, vai vendo os pontos de melhoria, né? E eu acho que não é isso que deve nos prender, né? Eu acho que é fazer cada vez mais que a naturalidade vai surgindo, né? Depois a gente foi entender que também dá para fazer um conteúdo lendo, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade em decorar, memorizar um texto, ou não sei o que eu vou falar, dá um branco, mas tem um script, né, que é o que você faz, que depois é basicamente você interpretar, que também tem seus desafios. Mas a gente sofreu bastante com isso, né, Rodrigo? Tá doido. Até hoje, eu sofro até hoje, né? Porque eu ainda, apesar de hoje gravar mais, eu ainda... Pode não parecer, mas eu ainda tenho vergonha de olhar pra câmera, de gravar, de aparecer. Hoje, bem menos do que antes, né? Sim. Antes, misericórdia. E antes o desafio era nós e a câmera. Hoje tem uma pessoa gravando. Hoje tem uma pessoa que fica com o celular, então é mais difícil ainda. Exato. Mas assim, tudo é treino, né? Tudo é prática e eu acho que o principal ponto e o que destravou é entender que, assim, sempre vai dar pra fazer melhor, nunca vai estar perfeito e tem que postar. Inclusive, eu até falo pra Nicole que eu nem quero assistir o que eu gravei, porque se eu assistir o que eu gravei, eu vou querer gravar de novo. E às vezes não precisa gravar de novo. Aí você vai ficar demorando e procrastinando a criação de um conteúdo que já deveria estar postado. Sim. E a gente perde tempo, perde o time. É assim, lógico que tem conteúdos que a Nicole fala, esse aqui ficou ruim, vamos regravar. Lógico que tem. E eu agradeço quando ela fala, mas se ela não fala nada, pra mim passa batido e tá tudo certo. E eu acho que quando a gente tá gravando sozinho, um dos principais erros é esse, né? A gente querer ficar se assistindo. E eu não sei vocês, né? Mas quando eu me vejo, eu começo a achar um monte de defeito. Nossa, meu cabelo não tava bem penteado. Nossa, minha barba não tá bem feita. Nossa, falei isso errado. Nossa, acho que aqui minha respiração... Eu acho defeito em qualquer coisa. E as pessoas que talvez estejam nos assistindo também passam por esse mesmo desafio, né? Claro que tem pontos de atenção que podem ser previstos, né? Por exemplo, iluminação ou o que está aparecendo no enquadro, né? E, inclusive, a gente já gravou um podcast aqui que foi falta de atenção nossa, que a moça estava ali fazendo faxina no escritório e estava... É o primeiro episódio. O primeiro episódio. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver. Balde com água, rodo na parede. Foi falta de atenção nossa. Só que assim, aí a gente vai deletar o vídeo? Não, porque o que importa é o conteúdo, né? É aquilo que está sendo transmitido no conteúdo. Claro que se o conteúdo for bom e a aparência dele, o visual dele for bom, top. Mas, se a gente organicamente foi o que mais teve visualização. Exatamente. Então não dá pra você perder conteúdo e ficar jogando fora. Primeiro, que é difícil gravar pra caramba. Pra ficar bom, demora. E se ficar bom, você ficar procurando defeito, aí você não vai gravar nunca. Então, se você tá nos assistindo, grava, não assiste, dá pra outra pessoa postar, pergunta pra outra pessoa se ficou bom. Se ela falar que ficou bom, acredita e posta. Se não ficou bom, melhora no próximo. No próximo você melhora. A Luana que gosta de gravar bastante vídeo, né, Luana? Eu não tenho costume de aparecer, eu fico mais nos bastidores e fico pegando no pé para prestar atenção em cenário, na iluminação, no áudio. Eu concordo com esse ponto de vista de que é melhor começar e aprimorar no caminho, mas eu acho que para quem não tem uma Nicole dirigindo as gravações e que faz esse trabalho sozinho, é possível fazer, mas é legal também fazer uma autoanálise depois, assistir o vídeo pronto, acompanhar o engajamento do público, né, para saber se tem funcionado e, a partir disso, o que pode ser aprimorado, para não fazer sempre mais do mesmo. A gente fala muito de que no marketing é sempre teste, é sempre experimentação, né? Nas campanhas é assim que funciona e na parte do conteúdo orgânico também é assim que funciona. Então, dá para encontrar padrões de vídeos que, por mais que sejam temas diferentes, são formatos que são padronizados e que a gente já sabe que vai funcionar. É possível criar esse padrão e fazer essa análise. Mas, mesmo assim, é importante ter sempre indicadores, né, para acompanhar esse hábito de analisar mesmo os conteúdos que estão sendo feitos, a sua postura na câmera, como você pode melhorar, como você pode falar o texto com mais fluidez, com mais naturalidade. E outro ponto que eu acho legal a gente tocar também é que não existe receita, né, do conteúdo que vai funcionar na rede social. Então, tem conteúdos com jogo de câmera, com uma super edição, que vão performar super bem, que a gente vê diversos criadores de conteúdo fazendo. Assim como tem conteúdos que são mais orgânicos mesmo, mais simples, que, em tese, levam menos tempo
para serem produzidos, e que também funcionam. Então, não tem receita, né? Tem aquilo que funciona para você, e aí, mais uma vez, é teste. E o trabalho de roteirização desses vídeos ajuda justamente para otimizar esse tempo de gravação, para que ele seja melhor aproveitado. E uma coisa interessante de falar também é que às vezes a gente acha que, nossa, esse aqui ficou um espetáculo, esse conteúdo. Nossa, essa edição que o Pedro fez ficou sensacional. Aí você vai ver, é o que menos performa lá para quem está nos assistindo. E aí depois o Pedro faz uma edição super simples, a gente acha que ficou ruim o conteúdo e é o que mais tem interação, o que mais tem visualização, o que mais tem compartilhamento. Então, não é com a nossa lente que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o resultado, por isso que a Luana trouxe a importância dos indicadores. A gente tem que olhar para o resultado gerado pelo conteúdo e não pelo conteúdo em si, porque o que dita as regras do jogo são os consumidores, né? Não é quem está produzindo. Então, elas falaram sobre... Na criação de conteúdo, na criação do script ainda, né? Sobre adaptar a linguagem, sobre conhecimento do cliente, conhecimento do produto, mas, e por mais que seja testes, a gente tem que fazer de alguma forma para buscar alguns indicadores que está performando bem ou não. Mas o script ele tem que ter uma persuasão, ele tem que ter um gancho e ele tem que ter uma forma de reter a atenção até o final do conteúdo, né? O que vocês usam, né? Ou mais particularmente, o que você usa, Nicole, para colocar esse texto e atender todas essas expectativas aqui? Basicamente, de acordo com o tema estabelecido ali, eu acho que a chave é você trabalhar muito bem a dor do público-alvo. Quando eu vou escrever um script, é o que eu tento, assim, focar mais. É importante ter um gancho ali persuasivo, né? Ter um gancho mais curto, que era algo que eu não fazia tanto antes, que é algo que eu estou tentando adaptar agora. Só que eu acho que essa é a grande questão. O que a pessoa está precisando? O que ela está buscando? Realmente, às vezes, não é igual essa questão. Tem um conteúdo, às vezes, que a gente se identifica mais. Às vezes, eu escrevo um script ou, tipo, na hora ali da gravação, eu vejo um vídeo editado e falo, nossa, esse vídeo ficou muito legal. E, realmente, não é o vídeo que tem ali o melhor resultado. Porque, às vezes, não é o que a pessoa está buscando. Então, é importante, assim, você entender o que a pessoa está precisando, como você pode ajudar e mostrar a solução para a pessoa ali, como você pode, tipo, contribuir para ela solucionar aquele problema, né? Porque é difícil, igual essa questão... Eu já trabalhei em loja, né? Já tive a experiência de estar lá no operacional de uma loja. Não é fácil, é corrido, é difícil, tem toda a questão, tipo, de controle mesmo. Então... Muita gente tem problema com isso, né? Não é algo, assim, fácil. E prejudica bastante quem não tem, né? Então, é basicamente isso. Focar bem. O que aquela pessoa está precisando? Como eu posso apresentar a solução? Como eu posso ajudar ela com o que eu estou falando aqui? Então, é você focar bastante na abordagem e em como você pode contribuir aí para a solução desse problema da pessoa. Tá, mas o que é gancho? Porque talvez quem está nos assistindo não cria roteiro, não sabe fazer um planejamento de conteúdo, então não sabe o que é gancho, não sabe o que é CTA, não sabe o que é abordagem. Explica um pouquinho mais no detalhe o que é cada um desses pontos que o Walter trouxe. O gancho, basicamente, é ali o início do vídeo. Como você vai reter a atenção da pessoa, sabe? O que você vai falar ali inicialmente que vai... você tem que, né, falar sobre o assunto ali, dar uma ideia do que vai ser falado naquele vídeo. E é ali que você vai reter você vai reter a atenção da pessoa. Então, é importante que o gancho ele seja chamativo, ele seja persuasivo para a pessoa querer continuar assistindo aquele conteúdo. Na questão da abordagem, eu acho que é importante você ter uma linguagem simples, né? Para que qualquer pessoa entenda. Por exemplo, eu não trabalho numa loja hoje em dia, eu não tenho uma loja, eu não sou empreendedora. Mas se eu assistir o vídeo, não vai ser aquele negócio que eu vou falar assim, nossa, o que essa pessoa está falando? Que língua essa pessoa está falando? Então, é importante você ter uma abordagem ali simples, clara, e que a pessoa, tipo, entenda, que ela compreenda realmente. E o CTA, no caso, ele é o encerramento do vídeo, né? Ele indica uma ação para a pessoa. Por exemplo, clica no link da bio. Então, tipo, é esse incentivo da ação da pessoa. Então você tem que manter a curiosidade, mas de certa forma você também tem que entregar um conteúdo no final, né? Tem que ser relevante para a pessoa. Isso, ele tem que ser informativo, ele tem que ajudar a pessoa, né? Não é uma venda. Até era algo que eu tinha dificuldade antes, porque eu acho que ficava muito parecendo uma venda. Só que não é. É um conteúdo informativo, né?
E é esse o foco, é um conteúdo informativo. Para mostrar para o nosso cliente, no nosso caso, que ele tem uma dor, às vezes ele nem sabe que existe essa dor, mas é um conteúdo que vai provocar ele a entender que, putz, eu tenho essa dor. Como que eu vou resolver depois, né? Isso, tem gente que tem problema ali que ela nem percebe, né? Ela não se dá conta. Às vezes é algo tão natural, algo que a pessoa cultiva ali há tanto tempo, que ela não vê um problema nisso. Ela acha que é normal. E aí, quando ela bate o olho ali no vídeo, ela vê, nossa, a pessoa vai se identificando de acordo com a forma que você vai falando. Nossa, isso acontece comigo, isso acontece comigo. E aí ela percebe que tem um problema, e aí é a hora que ela vai correr atrás para conseguir solucionar isso, né? Para poder melhorar os resultados lá no final. E como é que a gente poderia utilizar essas estratégias, Luana, numa loja? Por exemplo, aqui a gente sabe, né, qual que é a dor do nosso público, mas que tipo de conteúdo que, na sua visão, o lojista tem que começar a criar na loja dele para chamar a atenção aqueles que não têm nada criado, a página está no zero, ou faz tempo que não posta nada? Tem frequência certa? Tem conteúdo certo? Por onde começar? Não tem frequência certa, né? A gente fala que quanto mais frequência, melhor, porque aí você tem mais chance de acertar. Fica mais rápido o período de teste. Em questão de formato, eu acho que é legal mesclar. Fazer o vídeo da venda direta para aquele público que já tem a consciência do produto que ele precisa, da dor que ele quer solucionar, seja produto, seja serviço. E é legal fazer o conteúdo mais informativo que a Nicole citou para topo de funil, que a gente chama, né? Que é para aquele público que ainda não tem consciência ou ainda tem uma baixa consciência do que precisa resolver. Então, é interessante desenhar uma estratégia que a gente consiga atirar em todas as etapas desse funil, né? Desde quem não tem consciência ainda até quem já está mais quente lá no fundo do funil, procurando, de fato, a resolução, né? O problema, um fechamento. E aí é interessante para que esse público que chegou, de repente, no topo do funil tenha conteúdo para consumir e dentro do seu perfil para começar a ganhar consciência a partir daquilo que você produz. Então, não tem segredo, né? Não tem receita. Eu acho que é isso, é você entregar o máximo de valor que você consegue nos vídeos que você faz. E aí tem um ponto também que os vídeos hoje estão cada vez mais rápidos, né? E que por serem vídeos rápidos, às vezes a gente cai no engano de achar que é mais fácil de fazer. E é justamente o contrário. Por ser mais rápido, por você ter cada vez menos tempo de passar a sua mensagem, é que o desafio fica maior. Então, você tem menos tempo para fazer um gancho que seja envolvente e faça a pessoa querer continuar assistindo. Você tem menos tempo para desenvolver o assunto e entregar o valor que você precisa entregar, para que aquela pessoa chegue no CTA lá no final do vídeo e faça a ação que você está pedindo de seguir o perfil, de clicar no link da bio, de conhecer mais o seu produto, mais o seu serviço, mais o seu perfil. Então, é justamente o contrário, né, esse desafio de você reter a atenção. Tem sido cada vez mais difícil nas redes sociais. Isso é curioso, porque antigamente, eu particularmente, quando eu ia criar conteúdo, eu ficava pensando, cara, como que eu vou fazer um vídeo durar 5 minutos para explicar esse conteúdo, né? E hoje é o contrário. Putz, como que eu faço esse conteúdo caber em 1 minuto e meio no máximo? E a gente sabe que nas redes sociais, o tempo médio de visualização está cada vez mais baixo. Né, o Reels, que é até 1 minuto e meio, mas hoje em dia eu acho que vai cada vez menor esse tempo, vai diminuir, né, cada vez mais. E a gente tem pelo menos, ou no máximo, 3 segundos para segurar a retenção para até o final. E eu acho que o gancho ele vem muito nisso. Qual é a pergunta, qual que é o desejo que você vai despertar, qual a curiosidade, qual a provocação que você vai usar em 3 segundos para que esse conteúdo ele fique com uma visualização maior, né? Acho que o desafio é esse. Talvez, só pegando o gancho agora do que o Walter trouxe, do que a Luana tinha falado, a Luana falou de funil, né? E quando a gente olha para o funil, a gente precisa entender primeiro qual que é o gancho que a gente vai utilizar para reter esse consumidor, esse lead ou esse espectador. E eu pensei aqui num funil de uma casa de material de construção, por exemplo. A pessoa que vende material de construção, ela vende para quem já está começando a construir. Mas talvez o gancho seja para quem está com um projeto de construção. Então, se você vai construir, fica comigo até o final que você vai economizar dinheiro. Talvez essa é a primeira chamada de impacto para fazer com que as pessoas que estão lá no topo do funil vão descendo, porque não está na hora de comprar ainda, mas elas precisam ter consciência de que a minha loja, o meu negócio, resolve a dor dela. Outro gancho que a gente pode utilizar numa loja de imóveis se você vai casar e vai imobiliar sua casa, fica comigo até o final que eu vou te ajudar a economizar. Pronto. Gancho, mantive as pessoas que vão casar, público bem definido,
eles são topo de funil, porque eles não são casados ainda, não tem casa, mas eu vou manter eles no vídeo até o final, porque vai segurar a audiência. É mais ou menos por aí? Isso é legal, a gente consegue segmentar o público pelo próprio conteúdo, né? Seja um conteúdo, um vídeo para anúncio, seja para o orgânico. A gente já consegue, logo na primeira frase, fazer uma provocação específica para o público que a gente quer atingir com aquele conteúdo. Aí faltou a gente falar também das personas, que você pode ter mais de uma persona para o seu negócio. Então, não necessariamente você precisa ter um cliente ideal, você pode ter alguns perfis. E aí os seus vídeos também podem variar, né? De acordo com as pessoas que você quer atingir naquele momento. Ainda entendendo esse processo, né? Tem a escrita, né? O script, tem a captação, depois tem a edição, para depois o impulsionamento, né? Bom, tem mais alguma coisa escrita, Rodrigo? Senão a gente vai para o próximo tópico. Acho que da escrita não. Eu ia fazer a pergunta, como é que você faz... Mas vocês já falaram um pouquinho, mas talvez dê para se aprofundar um pouco mais, né? Porque vocês já falaram sobre o tempo que as pessoas ficam até no conteúdo, o tempo que tem que despertar atenção. Como é que você faz hoje para levar informação, para educar o público, para trazer consciência de um problema em tão pouco tempo? Porque um Reel, se eu não me engano, são 60 segundos, né? Até 90. Até 90 segundos. Acho que Shorts que são 60, né? 60. Ou aumentou já? Aumentou já, cada formato tem um tempo. Enfim. Quanto mais rápido, melhor. Só que não necessariamente por ter 90 segundos em um Reels que eu preciso usar os 90 segundos. Talvez seja até interessante usar menos, mas como a Luana já falou, fica cada vez mais difícil. Como é que você faz um script caber em 90 segundos, em 60 ou em 30? Qual que é a estratégia que você utiliza? Bom, o que eu costumo fazer eu tento trazer o máximo de informações ali sem prolongar muito. O conteúdo ele precisa ser informativo, é importante, né, que ele tenha ali as informações necessárias, mas às vezes a gente fica ali escrevendo às vezes mais do mesmo. Então, o que eu tento fazer é trazer um conteúdo de qualidade, né, escrever todas as informações, trazer as dicas, trazer as soluções, mas de uma forma direta, uma comunicação direta, né, e uma abordagem simples. Então, sem muito enfeite, sem muita redundância ali na hora. E é basicamente isso que eu faço. Então, ali eu pego, né, o script que o chat me dá. Até nessa parte, às vezes, ele me ajuda. Que, por exemplo, às vezes eu vou lá, eu escrevo, eu olho e falo, nossa, tá muito grande. Ele consegue me dar até uma noção, por exemplo, chat, mais ou menos quanto tempo aqui você acha, quantos segundos você acha que ficaria esse script que eu tô te dando aqui? E aí ele vai lá e fala assim, 90 segundos. Eu falo, tá muito grande. Também acho que tá muito grande, que às vezes é legal, porque o chat, pra mim, ele serve às vezes até como uma segunda opinião. Porque eu gosto disso, sabe? Tipo assim, não só de ter mesmo uma segunda opinião ali para me ajudar a tomar uma decisão. E aí, tipo, eu vou e falo para ele, chat, ele me dá ali o tempo e fala, nossa, tá muito extenso. Você consegue me ajudar a dar uma enxugada aqui nesse conteúdo? Ele vai, me ajuda, e aí, em cima disso, eu moldo de novo o texto para ele ficar menor, com as informações necessárias, né? Mas com uma abordagem mais direta mesmo. Bom, legal. E como que funciona a criação desse script para diferentes tipos de conteúdos, né? Porque só no Instagram a gente tem Reels, tem publicação e tem os Stories. Tem alguma estratégia diferente ou específica para cada um dos formatos? Eu busco sempre, né, por referências. Com o tempo ali, você vai pegando meio que o jeito do que cada formato precisa. Cada rede social e cada formato tem uma abordagem diferente, né? O que eu produzo, por exemplo, para o TikTok é diferente do conteúdo que seria legal ali para o Instagram. E então, assim, é importante você ter essa visão, né? Você ter essa noção e saber adaptar. Em relação aos Reels, igual eu falei, eu busco assim, sempre referências legais ali que eu acho que ficam adaptáveis ali para o perfil. Em relação aos outros tipos de conteúdo, carrossel, referência também. Eu acho que é importante você buscar referência, você ter perfis ali que você gosta do formato de conteúdo e não copiar, mas você usar como referência mesmo, ter tipo um norte para onde você vai, principalmente para quem está começando, porque é difícil você chegar lá e falar assim, nossa, por onde eu começo? Se você tem uma referência, você já tem um norte do que você deve fazer, como você deve fazer, e aí com o tempo você vai adaptando ali para a sua identidade mesmo e vai deixando cada vez mais a sua cara, né? Mais adaptada ao que você busca e ao que você quer. Não uma cópia.
Entendi. mais uma inspiração mesmo. E tem um tipo de conteúdo específico para Stories que é diferente do Reels? Quando que eu devo usar Stories, quando eu devo usar Reels e quando eu devo fazer uma publicação, por exemplo? Então, os stories, eu acho que, tipo, é para você estar presente mais ali no dia a dia. É importante você gerar uma comunicação, né? Por exemplo, você ser lembrado. É legal ali, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de assistir stories. Então, todo dia eu entro no Instagram, é muito difícil eu ver Reels, publicação, nem o feed eu fico rolando. Eu gosto mesmo de assistir os stories. Então, é importante você estar presente ali, igual aqui. A gente está tentando, né? É um processo que a gente está cuidando agora de tentar ser mais presente nesse formato, né? Para criar mesmo uma conexão. Para a pessoa abrir ali o Instagram de manhã e ter lá um vídeo da WLS, um vídeo das reuniões, um vídeo montando um cardápio, igual a gente sempre faz. Em relação aos Reels, já é algo diferente, já é uma abordagem diferente, né? Já é um conteúdo mais elaborado, que demanda mais tempo, então já é menos natural, vamos dizer assim. Então, tem sim essa diferenciação entre os conteúdos, a forma como você vai fazer essa abordagem. Os stories já é algo mais natural. Se você tiver o conhecimento ali do que você está falando, já é algo até que às vezes você nem precisa tanto assim de um script para você seguir a risca. Quando você vai gravar, por exemplo, é legal, né? Você, por exemplo, chegar lá pro chat mesmo e pedir para ele te ajudar. Chat, vou falar sobre tal assunto. Você consegue me dar um script? E você ter aquilo como base, não necessariamente você seguir. Quando você vai gravar um vídeo pro Reels, por exemplo, você já tem o roteiro e geralmente você já não improvisa tanto. Se você improvisa uma palavra ou outra, faz uma adaptação ali que você acha legal, mas não é uma modificação muito grande. Então, tem toda essa diferença, sim, no formato, como você vai gravar, como você vai fazer e na abordagem que você vai usar. Até mesmo na linguagem, toda essa questão aí. Entendi. Eu acho que... Desculpa cortar. A palavra-chave dos stories é relacionamento, né? E a palavra-chave para os Reels seria alcance, talvez. Então, com os Reels, você consegue alcançar pessoas que ainda não conhecem o seu perfil. E pelos stories, você vai estreitando esse relacionamento com os seus seguidores até eles ganharem mais consciência, mais interesse pelo que você tem para oferecer. Eu acho que ainda pegando essa deixa da Luana, a gente errou muito, né, nessa parte de relacionamento, e eu quero focar nos erros aqui, porque eu acho que são através dos erros que a gente aprende, né? Por muito tempo a gente tinha as redes sociais, a gente movimentava, a gente criava conteúdo, mas a gente não interagia com ninguém, né? Inclusive, quando as pessoas curtiam, quando as pessoas começavam a seguir, a gente não fazia nada. Eu acho que esse foi um grande erro que a gente corrigiu. A Luana teve a ideia de a gente começar a interagir, começar a responder e começar a mandar direct para as pessoas que entravam em contato. Eu acho que isso também muda a percepção de relacionamento e a percepção de deixa de ser uma empresa e passa a ser uma pessoa, né? Passa a ser um humano. Eu acho que o principal ponto é essa humanização nesse relacionamento, né? Não é o consumidor ou o espectador, ele não está falando com uma empresa, ele está falando com outra pessoa. Então, quando a gente entra em contato, quando a gente agradece por começar a seguir, seja muito bem-vindo, o que você está buscando, e começa a trocar esse bate-papo, e de fato, né, para a gente vender mais, para a gente aumentar os nossos resultados, a gente precisa falar com quem está do outro lado. E a gente criava conteúdo, fazia tudo certinho, mas chegava na hora da pessoa vir até a gente deixava no gelo ali, digamos assim, a gente não respondia. Então, acho que é um ponto para quem está nos assistindo aqui, é interagir mais com o público, é falar mais com a audiência, fazer caixinhas, que a gente começou a fazer também, que eu acho que é um dos testes que a Nicole comentou, mas também não só fazer a caixinha, né? A pessoa respondeu a caixinha, ir lá e agradecer pelo comentário, agradecer pela participação. E uma vez, no workshop, na verdade, né, eu falei sobre isso com a turma, e eles falaram, mas imagina só, toda vez que a pessoa curtir um story, eu vou lá e agradeço pela curtida. Toda vez que a pessoa reagir fazer algum tipo de interação, eu ir lá e agradecer, não vai ficar esquisito? Eu queria ouvir de vocês, fica esquisito interagir muito com quem está interagindo com as publicações, ou é algo que precisa ser feito? Eu acho que é algo que precisa ser feito. Acho que é importante ter esse relacionamento com as pessoas que estão ali assistindo você diariamente, né? Igual, é legal você criar conteúdos em cima do que as pessoas querem ver, sabe? Por exemplo, as caixinhas de pergunta, as enquetes, elas servem para isso, para você ter um norte.
do que a pessoa quer ver, como você pode ajudar ela naquele momento. Então, é importante você escutar, você ter esse relacionamento. Ninguém gosta de ser ignorado. Quando você tem um atendimento ali, que a pessoa ela vai, ela dá atenção para você, ela conversa com você, ela mostra que ela está realmente interessada, que tem alguém ali tendo todo um trabalho para realmente se comunicar com você, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais atraída pelo produto que você está vendendo ali no caso. Então, eu acho que é importante você criar esse relacionamento, você ter essa atenção com o cliente, sim. E não acho que seja demais, na minha opinião. Acho que é algo bacana até, porque você é lembrado, né? Então, tipo assim, se a pessoa precisa de um produto, automaticamente ela vai lembrar de você. Por quê? Porque você se fez presente, o seu atendimento foi um atendimento bacana, então, automaticamente, quando ela precisar, a primeira pessoa, a primeira loja, o primeiro lugar que ela vai lembrar é de você. Eu acho que dá pra gente dizer que a rede social, agora acho que é óbvio, né? Mas é uma extensão da loja, né? E quando eu vejo que hoje, claro que hoje é claro pra mim, mas só depois que a Luana falou também, antes não era. Mas quando a pessoa interage lá na rede social, pensando que a rede social é uma extensão da loja, basicamente ela tá entrando na loja e ninguém tá atendendo quando ela fica sem resposta. E é exatamente por isso que eu falo, a partir de hoje, né? A partir de há um tempinho já comecei a falar, que atender um cliente na rede social, no WhatsApp ou em qualquer outra rede é basicamente como se fosse uma visita presencial. Se a gente deixar um cliente muito tempo esperando na loja presencial, o que ele faz? Vai embora. Ele vira a costa e vai no concorrente. Só que no WhatsApp, na rede social, ele está mais próximo do concorrente ainda, né? Porque ele precisa de um clique para acessar outra página, para mandar outro oi, para ser bem atendido. Então, não sei se você concorda, Luana, mas talvez o segredo é a agilidade de resposta, a agilidade do atendimento e a qualidade, ou é só responder independente do horário que o resultado não é alterado? Qual que é a sua visão? Eu concordo com o ponto de interação, que precisa ter essa interação, e aí a frequência de interação, né, o quanto você vai responder, eu acho que depende, é como se fosse justamente a extensão, né, do mundo físico, da vida real e não digital. Se você sente que tem a reciprocidade no relacionamento, você continua, você investe mais um pouco. Se você sente que é um cliente que está mais fechado, que ele não quer tanta conversa, que ele não está aberto para o relacionamento, você dá um passo para trás. Então, acho que as redes sociais servem para isso também, né? Para criar esse relacionamento, e aí vai dos limites de cada um. Mas eu acho que os atendimentos são fundamentais para o processo conseguir fluir, né? Não depende só da produção de conteúdo, só do impulsionamento. É lógico que isso é importante, mas quando chegar lá na ponta da pessoa ter a consciência, da pessoa ter o interesse de ir buscar mais informação, precisa ter alguém nessa frente de fazer esse atendimento também. E aí, quanto mais consultivo, melhor, né? Porque talvez a sua diferenciação seja justamente no atendimento que você presta. E como que vocês veem a criação de conteúdo focado na venda? Porque talvez, se a gente quiser vender o tempo todo, a gente vai criar uma certa resistência. De, putz, não vou consumir aquele conteúdo porque ele só quer me vender. Eu quero comprar, mas não quero que ninguém venda para mim, né? Eu quero despertar esse interesse. Como é que você vê que uma loja pode atrair mais audiência? É criando, de fato, uma venda sem o interesse de vender? Tipo, uma loja de roupa. Eu vou fazer uma vitrine aqui, eu vou mostrar só a vitrine, mas eu não quero vender, não vou falar preço, não vou falar nada. Só vou mostrar uma combinação de look, por exemplo. Como é que funciona isso? Tem um dia específico para vender? Tem uma quantidade certa de conteúdo que é para venda e tem uma certa quantidade que é para despertar interesse? Não sei se deu para entender, mas... Deu para entender, mas a minha resposta vai ser a mesma, vai ser teste, né, de formato. Eu acho que dá para fazer dos dois. É importante ter o conteúdo para venda direta. Esse formato direto funciona também. A gente fala de criar conteúdo, de ganhar consciência, né, de trazer esse topo até o fundo, porque isso é importante para você atrair novos clientes, mais consumidores para sua loja. Mas terão pessoas que já sabem o que elas estão procurando, então o seu conteúdo direto vai atingir justamente esse público, né, que já tem a consciência mais clara daquilo que ele precisa. Então é legal fazer os dois, é legal testar os dois, é legal analisar esses dois formatos, identificar o que funciona melhor, você faz mais, o que está funcionando menos, você muda ou você tira um pouco o pé do acelerador, faz menos, talvez substitui, talvez deixa de fazer. Então realmente não tem um número exato, uma fórmula pronta, né? É sempre fazer, testar, analisar, otimizar. Esse é um processo contínuo, mas os dois formatos funcionam muito bem.
Opa, pode falar. Só complementando aqui, eu fiz essa pergunta porque tem um influenciador que eu sigo que ele ensina a viralizar no Instagram, né? E ele sempre fala que Stories é novela, novela, novela comercial. Então você usa o Stories para falar mais da sua vida, para se relacionar. E na sexta-feira, por exemplo, você vai fazer o comercial dessa novela, que daí é onde você vai buscar vender. Então primeiro você encanta, mostra ali um conteúdo que realmente possa fazer sentido para aquela audiência, só que você só vai tentar vender na sexta-feira, por exemplo, que é o que funciona para ele. É mais ou menos isso que eu ia falar, mas de outra forma, porque basicamente a gente pode falar que é o funil, né? Independente de ser o influenciador ou o que a Luana trouxe, ser novela, novela, novela comercial, a gente pode dizer que os stories é aquilo que traz consciência para o público. E se o público não está entendendo a proposta dos stories, se ele não está com atenção ali naquilo que está sendo produzido, ele simplesmente vai pular para outra conta, ele não vai chegar no comercial. Então, é exatamente o topo de funil, pessoas que precisam, mas não têm nem ideia de que precisam, e aí você precisa despertar interesse para que elas continuem acompanhando o seu conteúdo, para que elas entendam que precisam de fato e decidam comprar no final. Por isso que o comercial ou essa venda é importante. Mas talvez o maior desafio, aí talvez a Luana tenha a resposta, o maior desafio não é nem a produção de conteúdo ou saber se o cliente está no topo do funil, no meio do funil ou no final. Talvez o desafio é entender qual que está sendo o resultado daquilo que está sendo criado para topo de funil, porque a gente só consegue medir venda, né? Como é que as pessoas que estão nos acompanhando conseguem começar a medir aquele conteúdo que é topo de funil, se ele está dando resultado ou não? O resultado final sempre vai ser a venda, né, para todo o negócio. Mas dá para a gente analisar a interação, o engajamento, o tempo de retenção. Aí vai depender da métrica que faz sentido para você. Se você quer que as pessoas te assistam por mais tempo, você vai analisar o tempo de retenção. Se você quer mais engajamento na sua conta, você vai analisar as interações, né? E identificar qual métrica que é a mais importante para o seu negócio para você seguir ela como o guia principal. É lógico que nenhum indicador é analisado de forma individual, né? Para ele fazer sentido, ele tem que estar num contexto. Mas a gente precisa ter os indicadores-chave para a gente conseguir orientar o processo de produção, né? E entender os interesses do público, aquilo que a Nicole já trouxe, do que as pessoas têm buscado. Eu acho que você tem que mostrar o benefício que a pessoa tem em comprar de você. É importante a pessoa, por exemplo, às vezes ela nem está querendo comprar, às vezes nem é o dia assim que ela realmente está com pretensão. Mas se você está presente, por exemplo, nos stories ali, mostrando os seus produtos, a pessoa automaticamente vai despertar o interesse dela e às vezes ela vai realizar uma compra, às vezes até no momento que ela não estava pretendendo fazer isso. Então, em questão do atendimento, é importante ter um atendimento rápido, é importante você estar presente ali, porque você vai criar a sua marca. Então, assim, por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, tem muita coisa que é parecida, né? Por exemplo, uma blusinha. Uma blusinha que tem numa loja, tem outra. Então, por que ela deve comprar na minha loja, por exemplo? O que eu tenho de diferencial para oferecer para essa pessoa para induzir ela a querer fazer a compra comigo? Então, assim, se você está ali mostrando o produto, se você está ali presente, ela vai comprar de você. E é igual vocês falaram. Se você não dá atenção, se você demora para atender, se tem todo aquele, né, aquela... Enfim... A pessoa automaticamente ela vai lá e ela vai comprar de outro lugar, porque às vezes ela não tem paciência para esperar. Às vezes ela é uma pessoa imediatista, que ela quer comprar naquele momento, que ela quer comprar naquela hora, às vezes ela vai precisar para uma data específica. Então, eu acho que é importante você mostrar os benefícios e o porquê que a pessoa tem que comprar com você. O que você tem de diferencial ali? É só mais uma roupa? É só mais uma blusinha? Ou você tem um diferencial ali no seu atendimento, na experiência do cliente, né, que vai fazer você se destacar aí no meio das outras pessoas. O legal é que até na definição de persona dá para colocar isso, né? Os produtos que eu vendo, dá para vender com um produto agregado? Porque às vezes o benefício para você se destacar, no caso da blusinha, é o que você vai vender junto com essa blusinha, um acessório, qualquer outra peça de roupa, né? Que você já mostra um look montado que a probabilidade de você vender já é maior. E ainda você aumenta o seu ticket médio e a quantidade de peças que você vende por atendimento. Ontem... coincidentemente eu vi um vídeo que eu achei incrível. Uma influenciadora, ela entra numa loja
E ela entra gravando já, ela tá com alguém, ela entra primeiro, a pessoa que tá gravando entra atrás e grava como que as empresas estão atendendo ela. E eu queria pegar esse corte que a Nicole trouxe, da blusinha, que tem numa loja e tem na outra, porque é justamente isso que ela busca nesses vídeos. Ela quer ensinar as pessoas a perceberem que a forma como você atende, como você fala do produto, como você conta a história, faz você vender mais, porque produto você vai achar nos concorrentes, né? E eu fico pensando no desafio que é uma loja de material de construção vender tijolo. Já pararam para pensar como é que eu diferencio um tijolo? Eu vou contar que ele foi aquecido num forno de tantos graus. Não tem um diferencial forte que vai fazer, putz, esse tijolo é melhor. E aí vai ser preço? Então, uma loja de material de construção, talvez, o diferencial seja o tempo de entrega, seja as histórias que os clientes contam que, nossa, eu precisei e entregaram na data certinha que foi combinado. Não tá no tijolo, tá no atendimento, ou tá no agregado. Até no canal de atendimento, né? Porque tijolo mesmo, você não precisa ir na loja para você comprar. Então, se você tem a facilidade de comprar online, pelo WhatsApp, com link de pagamento, eu particularmente preferiria. Então, só que o problema disso ainda é que mesmo que, vamos dizer que todos nós aqui vamos optar por comprar online no WhatsApp e não vai na loja, comprar tijolos. Eu vou mandar mensagem na sua loja, na da Nicole e da Luana. A loja mais barata é a da Luana. Mas a loja da Nicole me mandou um vídeo de um cliente falando, olha, preço não era o melhor da cidade, mas a entrega, eu tive problema em todas as outras lojas, a entrega deles é impecável. Combinaram o dia, entregaram na data e, vocês já pararam para pensar quanto custa um dia de pedreiro parado? Faz sentido economizar no tijolo? Então, talvez o diferencial não está no preço do tijolo. E é isso que o nosso público que está nos assistindo tem que entender. Na hora de gravar o vídeo, talvez, como é que eu diferencio o meu tijolo do tijolo da Luana? Sendo que o preço dela está lá 10% mais barato que o meu. Mas no final, compensa eu economizar esses R$10? Talvez o segredo esteja no atendimento e na forma como esse vídeo está sendo gravado, né? Quais são as histórias que os clientes que já compraram comigo estão contando e que eu posso encaminhar para as outras pessoas. Então, tudo depende do nosso negócio, daquilo que a gente vende e das histórias que a gente pode relatar de pessoas que já passaram pela nossa empresa, né? E são respostas que a gente pode ter na definição de persona de novo, né? O que o meu cliente busca? O que ele entende como diferencial? O que é qualidade para o meu cliente? O que ele espera? Agilidade ou qualidade? Né? Preço ou prazo? Né? Então, acho que são coisas que valem a pena ter uma reflexão no começo para desenhar o processo comercial, o processo de marketing e traduzir isso na criação do script e, consequentemente, na gravação. Mas eu acho incrível o quanto um produto, esse mesmo produto pode custar R$10 e o mesmo produto contando uma história pode custar 30, 40. Então, assim, é incrível o poder da criação de conteúdo, né? Do roteiro, da estrutura, do planejamento. E a gente pode falar aqui da WLS. A gente vendia um sistema por um preço muito menor. Hoje a gente consegue elevar o valor da nossa mensalidade porque as pessoas conseguem ver valor naquilo que a gente está vendendo baseado nos históricos que a gente tem, na prova social dos clientes que já falam do nosso produto, coisa que no começo a gente não conseguia fazer. A gente tinha que brigar por preço e hoje a gente saiu desse jogo, né? Então, acho que é importante a gente olhar para a criação do conteúdo não só como algo... eu tenho que fazer porque todo mundo faz. Não, eu tenho que fazer porque é estratégico e isso vai direcionar e vai me levar a patamares maiores como empresa, né? Como negócio. Eu posso ter uma empresa que fatura X, se eu produzir bem feito, se eu olhar para isso de forma estratégica, pode valer 3, 4X, né? Sim. O segredo para o empresário aumentar sua margem ou suas vendas é o como ele está vendendo, de fato. E o marketing, ele é uma lupa, né? Ele vai ampliar aquilo que você já tem. Então, se você tem um produto que é ruim ou se você tem um produto que é bom, mas você não sabe como vender esse produto, você está ampliando isso, só que de uma forma negativa. E se você conhece a sua persona, se você já tem uma identidade de como você se comunica, se você já tem uma venda mais consultiva, com o seu diferencial mais destacado, é isso também que você está ampliando, né? Então, de uma forma mais assertiva, mais estratégica. E o legal, ainda pegando nessa questão de prova social, e pegando em consideração o que a Luana acabou de falar,
é que muitas vezes quem está nos assistindo talvez não tenha aquele cliente que vá gravar um vídeo, né? Que vá, nossa, vem aqui gravar um vídeo para me ajudar no marketing. Mas aí o dono pode ir lá no WhatsApp e falar o que os meus clientes estão elogiando, né? E a gente já fez isso, né, Luana? O que os clientes estão falando do nosso atendimento? O que eles estão falando do produto que eles compraram aqui comigo? O que eles estão falando da minha loja? Aí é pedir autorização para o cliente para saber se pode identificar ele ou não. Se não puder, usa o texto e troca o nome do cliente, deixa o nome fictício. Não tem problema, tudo vai depender da estratégia que você tem para usar essa prova social. Mas ela é fundamental para que o seu negócio direcione para um lado mais favorável, né? É isso? É isso aí. Concordo. Concorda? 100%. E aí, tem mais algum ponto? Sobre criação de conteúdo. Qual que é o segredo, então? Porque vocês só mostraram quanto trabalho dá, né? Como que a gente facilita esse processo? Para facilitar... Nossa, difícil não. Que perguntinha, hein, Walter? Você viu? Eu tava preparando essa pergunta no final. Falei, não, tem que achar uma pergunta que não tenha resposta. Ah, mas eles têm como se preparar assim, como facilitar, porque eles usam. O que vocês usam hoje como estrutura pensando em ano? Porque eu sei que a gente tá no segundo trimestre. O que dá para o lojista que não produziu conteúdo no primeiro trimestre fazer a partir de agora para que ele garanta conteúdo para o trimestre atual? Eu falei que eu fico nos bastidores pegando no pé. Eu pego no pé também do planejamento. Boa. A gente tem que ter o planejamento do que... Tem que ter, assim, né? Seria legal ter o planejamento do que a gente pretende postar no próximo trimestre. Aqui a gente se organiza por trimestre, né? Mas aí, mais uma vez, o período que você vai fazer os planejamentos vai depender do que faz sentido para o seu negócio. Mas é legal você saber o que você quer falar, a frequência que você vai postar, quando você vai postar cada coisa, para que não fique tudo muito jogado, né? Para que você tenha esse comprometimento em criar conteúdo. Porque o conteúdo ele não pode ser quando der tempo eu faço, porque senão você não faz. E é importante fazer, né? Então é importante que, assim como outros setores da loja têm a sua responsabilidade, seu compromisso, o marketing também tenha com a criação de conteúdo, com o planejamento, com a estratégia. Eu acho que esse é o primeiro passo. É você ter uma frequência ali, né, do que você vai postar, os temas que você vai postar, porque é importante você ter um planejamento que daí você consegue fazer até uma análise, né, do que está dando certo. Por exemplo, você vai lá e posta um conteúdo. Aí, às vezes, você consegue reaproveitar esse conteúdo, o tema que você usou ali, em um outro formato. Então, assim, é você fazer essa análise, é você ter um planejamento, né, uma frequência de quando, de como, do que você vai postar, para você se manter presente ali e não ficar algo jogado. Porque, igual ela falou, se você deixar, tipo assim, amanhã eu faço, aí depois chega amanhã, não, amanhã eu faço, porque é algo que, às vezes, as pessoas não veem a importância. Tem gente que olha e fala, nossa, é só gravar um vídeo. Até eu achava isso, às vezes. Só que depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu vi que tem todo um trabalho, tipo assim, por trás daquilo que precisa, né, de várias pessoas, tem vários processos, e o quanto isso dá resultado e o quanto isso é importante para quem está ali, né, tentando ser presente nas redes sociais. Criar uma agenda e ter intencionalidade, então, na criação do conteúdo. Isso Se tem é legal. um segredo, é isso. Para quem está assistindo, tem que parecer que é fácil. Para quem faz, tem que saber que é estratégico. Que tem que ter processo para funcionar, né? Um vídeo de 30 segundos é 40 minutos para gravar, né? Não, uma coisa que é importante também, que talvez facilite a vida de quem está nos assistindo, e elas pegam no nosso pé, a gente não está fazendo ainda, mas acho que dá para se comprometer que a partir de hoje tem que fazer, é gravar o seu dia a dia, né? Tá todo mundo trabalhando o tempo inteiro, né? E vocês falam, grava lá vocês fazendo reunião, grava lá vocês fazendo tal coisa, grava lá vocês fazendo o almoço lá e falando sobre tal coisa. Meu, o tempo inteiro você tá com o celular na mão, você tá trabalhando, no mínimo, vamos falar que você trabalha o básico, 8 horas por dia. Se não é você tem uma equipe que tá trabalhando, você tem vendedor, você tem caixa, você tem crediarista, você tem estoquista, enfim. As pessoas que estão na sua loja estão trabalhando. Então, o que você tem que fazer, que o Walter falou com intencionalidade, é saber que já está trabalhando, coloca o celular para gravar, posta, porque no momento que você está trocando manequim, que você está arrumando vitrine, que você está organizando a loja, que você está limpando a loja, são conteúdos que podem ser postados nos stories, porque fala da vida real, né? Fala dos bastidores. Aí quando você for fazer uma campanha, uma promoção ou uma ação,
diferenciada, numa data que é importante, aí você faz o conteúdo planejado, né, Luana? Que aí acho que dá para pensar em Reels, em algo mais produzido. Com certeza, se você não avisar suas vendedoras, elas vão falar, mas eu tenho que arrumar o cabelo, tenho que fazer maquiagem, blá. Então, por isso que é importante planejar, porque não dá para chegar na loja e exigir que o seu time também queira gravar conteúdo, porque já é desconfortável gravar. E ainda mais se a pessoa não está se sentindo bem no dia, fica mais desconfortável ainda. Então, acho que essa questão de gravar bastidor, de gravar dia a dia, também ajuda a aumentar a frequência, né? Tudo pode virar conteúdo, né? E você criar esse hábito, mesmo que você mostre sempre a sua rotina e sua rotina tenham pontos em comum toda semana, né? É óbvio. Mas você cria esse hábito da sua audiência querer te acompanhar, porque aí ela fica esperando você postar aquilo que você posta toda semana. E aí você vai construir na sua audiência, quando você tiver uma oferta, você tem quem olhe para essa oferta. Então, acho que é nesse sentido também a questão da novela e comercial que o Walter já tocou. Por exemplo, loja de roupa, né? Vai para São Paulo ou chegou encomenda de fornecedor, tá com a caixa lá lotada de roupa ou tá com aquele bag lá lotado de roupa, fotografa, grava um Reels, um Stories falando, olha, chegou novidade, em breve posto para vocês. Ó a curiosidade que desperta, né? Ou começou a arrumar manequim, já, olha, hoje temos novidade, esse produto vai estar em campanha, em promoção e tal. Chegando Dia das Mães, novas ofertas para Dia das Mães. Dá para fazer muita coisa. Eu sou bom para dar ideia para os outros, mas para gravar os meus conteúdos, senhor amado. Show de bola. Mais uma aulinha. Eu acho que dá para aprender bastante. Já soltamos bastante conteúdo, né? Para ter resultado agora é colocar a mão na massa mesmo. Que é o que gera resultado, né? Porque de ideias não gera nada. Tem que ter ação, né? Tem que ter execução. Bom, acho que é isso. Tem algum recado, Luana, que você gostaria de deixar para quem nos assistiu até aqui? Eu acho que é legal pensar que os seus clientes nem sempre vão conseguir estar na sua loja todo dia, né? Mas no seu Instagram, na sua rede social, eles vão conseguir acompanhar. Então, é legal pensar nisso, de mostrar os seus bastidores, de mostrar seu dia a dia, de mostrar as novidades, porque assim você consegue criar essa proximidade. E é a famosa frase, né, de que quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais você se expõe, mais fácil esse cliente, quando ele precisar de um produto, ele lembrar da sua loja, lembrar do seu negócio e ir até você. Show de bola. Nicole, qual que é o recado que você deixa para quem nos assistiu até aqui? Eu acho que, complementando o que a Luana falou, é importante você ser presente nas redes sociais. Hoje em dia, como ela falou, quem não é visto não é lembrado. Hoje em dia, tem as ferramentas que ajudam a facilitar todo esse processo para quem ainda está começando, para quem ainda não sabe como fazer. Então, é importante buscar por referências, ter ali um norte, utilizar, por exemplo, o ChatGPT mesmo para ajudar na criação do script. É feito de erros e acertos. Tem pessoas que têm mais facilidade para gravar, tem pessoas que não. Mas o importante é continuar tentando, que com o tempo as coisas vão melhorando. Tudo é um processo, né? E quanto mais você faz, melhor você fica. Então, é basicamente esse o recado que eu deixaria. Show de bola. E Walter? É isso aí. Bom, o meu recado é começar o quanto antes, utilizar as ferramentas que automatizam esse processo, né? Como o próprio ChatGPT, a Gemini do Google. Enfim, acho que tem diversas ferramentas e até o mais leigo consegue utilizar, porque é basicamente um bate-papo. Então, você pergunta, você tem uma resposta. E se você não souber fazer a pergunta, você pode pedir para que o próprio chat te ajude a formular essa pergunta para chegar onde você quer. Então, desenhar sua persona, criar os conteúdos com aquilo que você tem, até você ter equipamentos ou ferramentas para fazer melhor do que você faz, mas é começar o quanto antes, expor a sua marca, expor os seus produtos, porque, como elas falaram, quem não é visto, na verdade, também não vende, né? E como provavelmente a sua intenção, se está assistindo esse conteúdo, é aumentar o seu resultado financeiro, então você precisa se expor e mostrar cada vez mais o seu produto, a sua rotina, para se conectar com os seus consumidores. Consumidores, deu uma... Travou, consumidores. Deu uma travada aí. Show de bola. Vamos lá. Eu acho que o principal ponto aqui que eu tiro é sobre você entender que a rede social é uma extensão da sua loja e você valorizar esse canal. Então, se tem seguidor novo, se tem curtida, se tem comentário, valoriza e entenda que é um consumidor que entrou na sua loja. Apesar de ser a sua loja virtual, ele precisa de atenção, ele precisa de agilidade, ele precisa de um ótimo atendimento. Então, valorize da mesma forma que, com certeza, você valoriza o atendimento presencial. Por quê? Porque o cliente que está no online, ele também está no presencial. E se você não atender ele bem no online, ele deixa de ser seu cliente no presencial. Acho que é isso. Show de bola. Primeiramente, quero agradecer a participação das duas. Foi muito bacana, acho que a gente conseguiu agregar bastante para o nosso público, né, Walter? Sim. A gente vai ficando por aqui, turma, e bora decolar.
Tchau.